O Museu de Ciência e Tecnologia da PUC-RS tem as suas origens nos primeiros anos da década de 1960, quando tiveram início aos cursos de ciência da universidade. Nesta época, a instituição e seus professores tiveram a preocupação de montar laboratórios de ensino e pesquisa, organizando simultaneamente coleções científicas ou acervos. Na sessão de 4 de julho de 1967, do Conselho Universitário foi aprovado como um departamento de universidade o então Museu de Ciências da PUC-RS. Durante muitos anos, o Museu de Ciências foi o polo agregador de vários grupos de pesquisa. Ao mesmo tempo em que as coleções científicas gradativamente se robusteciam e tornavam-se referências internacional, iniciou-se uma demanda principalmente de escolas da região de Porto Alegre para a visitação de alunos e professores. Estabeleceram, assim, espaço de exposição de exemplares das escolas e outros elementos que foram sendo incorporados com o objetivo de melhorar e atender pedagogicamente ao interesse de deportado dos alunos e pessoas que visitavam as exposições. Na década de 1980, o então reitor da PUC-RS, Norberto Francisco, juntamente com o diretor do Museu da Ciência, professor Jeter, formaram um grupo de professores da universidade e outros colaboradores para dar um formato a um novo museu que tivesse como característica principal uma exposição interativa. Assim, em 1988, foi lançada a pedra fundamental do chamado Centro de Ciências e Cultura da PUC-RS, que contaria com um prédio para abrigar o Centro de Processamento de Dados, um teatro com mais de 500 lugares, salas para educação permanente e espaço físico de 12.000 metros quadrados para um museu em planejamento. Por ser o ano 40º aniversário da universidade, esse prédio foi designado como Prédio 4º do Campus Central. Em 1993, o espaço para a montagem da exposição ficou pronto e teve início o trabalho minucioso e dedicado de construir experimentos nas oficinas do próprio museu, bem como adquirir outros fora do país, pois não havia produção desse tipo no Brasil. Para a consecução dessa tarefa, foi de extrema importância os recursos financeiros disponibilizados pela mantenedora, a União Brasileira de Educação e Assistência, bem como recursos recebidos através do edital, concurso e da Fundação Vitae Unesco. Neste mesmo ano, os acervos das coleções científicas do Museu da Ciência começaram a ser transferidas para os novos espaços. A organização do complexo demorou 5 anos até que, em 14 de dezembro de 1998, a exposição interativa foi aberta ao público. Desde então, o museu desempenha duas grandes missões, a de difundir conhecimento através de sua exposição e a de produzir novos conhecimentos, a partir das pesquisas desenvolvidas junto às suas coleções científicas. Além dos grupos de pesquisas do programa de pós-graduação em Zoologia da Faculdade de Biociências, o museu também abriga o laboratório de arqueológico do programa de pós-graduação em História de Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Para potencialização ainda mais a difusão da ciência, o museu conta com laboratórios especiais para a realização de oficinas e capacitações de processos de ciências, caminhão que transporta o museu itinerante de um ônibus que transporta alunos de escolas carentes para visitação gratuitiva. O acervo foi iniciado pelo professor Dr. Jeffer Jorge Bertoletti, desde 1950, ampliado e elevado para a PUC-RS em 1960. De 1960 a 1967, lutou e buscou ampliar as coleções através de contínuas coletas. Nesta época predominavam coleções de ciências naturais. A partir daí, com o auxílio de alunos universitários e colegas, ampliou as coleções com peças de arqueologia e etnografia e produziu os primeiros 40 aparelhos de tecnologia. Hoje, com mais de 300 pessoas trabalhando e pesquisando, professores, pesquisadores, estagiários e bolsistas, pós-graduados. As coleções continuam sendo ampliadas e encontram-se em locais apropriados com climatização, ar-condicionado,
calefação e exaustão. As coleções científicas é uma tecnologia da MCT UQRS. São referências nacional e internacional, com mais de 500 espécies novas para a ciência, mais de 800 experimentos interativos e hoje situam o MCT entre os mais destacados mundialmente e primeiro em nível nacional. Mineral é um corpo natural sólido e cristalino, formado em resultado da interação de processos físicos e químicos em ambientes geológicos. Sua cor é uma característica muito importante dos minerais. A origem do corpo nos minerais está principalmente ligada à presença de íons metálicos, fenômenos de transferências de carga e efeitos da radiação ionizantes. Eis alguns exemplos: augita, verde escuro e preto, e pirita, amarelo ouro. O brilho depende da absorção, refração ou reflexão da luz pelas superfícies frescas de fractura do mineral. Os brilhos são, em geral, agrupados em metálicos e não metálicos ou vulgar. Brilho não metálico, acetinado, adamantino. Brilho metálico, metálico ou submetálico. Dureza expressa a resistência de um mineral à abrasão ou ao risco. A escala de dureza mais frequentemente utilizada, apesar da variação da dureza nela não ser gradativa ou proporcional, é a escala de Mohs, que consiste nos seguintes minerais de referência: talco, gipsita, calcita, fluorita, apatita, feldespato, quartzito, topázio, corindo e diamante. Densidade é a medição direta da densidade mássica, medida pela relação direta entre a massa e o volume do mineral. Os minerais podem ser classificados de acordo com sua composição química e são listados abaixo na ordem aproximada de abundância na crosta terrestre. Silicatos. O grupo dos silicatos é de longe o maior grupo de minerais, sendo composto principalmente por silício e oxigênio, com a adição de cátions como o magnésio, o ferro e o cálcio. Alguns dos mais importantes silicatos constituintes da rocha comuns e são feldespato, o quartzo, as olivinas, as piroxinas, as granadas e as micas. Sulfatos. Todo sulfato contém o ânion sulfato da forma SO4. Os sulfatos formam-se geralmente em ambientes evaporíticos, onde águas de alta salinidade são lentamente evaporadas, permitindo a formação de sulfatos e de halóides na interface entre a água e o sedimento. Também ocorre em sistemas de veios intremais sob a forma de minerais constituintes da ganga associada a minerais de sulfetos. Os sulfatos mais comuns são a anidrita, sulfato de cálcio, a celestita, sulfato de estrôncio, e o gesso, sulfato hidrato de cálcio. Nesta classe inclui-se também os minerais de cromatos, molidatos, selanatos, sulfatos, teluratos e tungstatos. Halóides. O grupo dos halóides é constituído pelos minerais que formam sais minerais, incluindo fluorite, a halite, sal comum e o sal amoníaco, cloreto de amônia. Os halóides como sulfatos são encontrados geralmente em ambientes evaporíticos, tais como os lagos do tipo playa e mares fechados, por exemplo, nas margens do Mar Morto. Incluem os minerais de fluoretos, cloretos e iodetos. Óxidos. Os óxidos constituem um dos grupos mais importantes dos minerais, por formarem minérios dos quais podem ser extraídos metais.
Ocorrem geralmente como precipitados em depósitos próximos da superfície, como produtos de oxidação de outros minerais, situados na zona de alteração cerca da superfície, ou ainda como minerais acessórios das rochas ígneas da crosta e do manto. Os óxidos mais comuns incluem a hematite, óxido de ferro, a espinela, óxido de alumínio e magnésio com um componente comum do manto, e o gelo de água, ou seja, óxido de hidrogênio. São também incluídos nessa classe os minerais de hidróxidos. Sulfetos. Muitos sulfetos são também economicamente importantes como minério metálico, incluindo-se entre os mais comuns a calcopirita, sulfetos de cobre e ferro, e a galena, sulfato de chumbo. A classe dos sulfetos também inclui os minerais de selenetos, teluretos, arseneto, antimonetos, os bimutinetos e ainda os sulfosais. Fosfatos. O grupo dos fosfatos inclui os minerais como uma unidade tetraédrica de AO4, onde A pode ser fósforo, antimônio, arsênio ou vanádio. O fosfato mais comum é a apatite, a qual constitui um importante mineraloide encontrado nos dentes e nos ossos de muitos animais. Esta classe inclui os minerais de fosfatos, vanadatos, arseniadatos e antimonatos. A ametista é a pedra de nascimento associada a janeiro e fevereiro, e está associada aos signos de Peixes, Áries, Capricórnio, Aquário e Sagitário, e é um símbolo de entendimento celeste, do pensamento pioneiro e da ação na filosofia, religião e planos espirituais e materiais. Sonhar com uma ametista indica sucesso com um viajante, clérigo, marinheiro, filósofo, professor ou místico, também proteção, fé e pensamento frutíferos. A ametista é a verdadeira variedade mais apreciada no quartzo. Os seus cristais sempre crescem sobre uma base quando tem formato de pirâmides. A cor mais intensa predomina nas pontas dos cristais. Existem algumas variedades de ametista, que podem apresentar faixas brancas e de quartzo leitoso. Na mitologia grega, a ametista seria o nome de uma ninfa, que para ser protegida do assédio de Dionísio, Banco na versão romana, foi transformada pela deusa da castidade num cristal transparente. Baco então nada mais podia fazer, e não ser mergulhada no vinho, e de onde teria vindo sua coloração arroxeada. Em 1928, no distrito de Brejinho das Ametistas. Em 1928, na cidade baiana de Caetité, foi encontrada uma pedra pesando mais de 90 quilos, sendo esta localidade uma das principais produtoras do mineral no Brasil. Em Ametista do Sul, no Rio Grande do Sul, já foram encontrados diodos com mais de 2.500 quilos. Até no século XXI, a ametista foi a principal pedra preciosa, sendo até esse momento a rainha das pedras preciosas, até mesmo ao nível do diamante, conduto a descoberta de abundantes jazidas no Brasil, fez com que tomasse numa pedra preciosa no médio valor. Tais cristais ocorrem tanto em cavidades alongadas em rochas indígenas, geralmente basaltos, como revestimentos internamente geodos de agata. Um geodo enorme perto de Santa Cruz do Sul do Brasil foi mostrado na exibição de 1902 em Düsseldorf, na Alemanha.
das ágatas ocas do Brasil e do Uruguai contêm um punhado de cristais de ametista no seu interior. Muitas belas ametistas vêm da Rússia, especialmente de perto de Mursinkinka, no distrito de Ekaterinburg, onde ela ocorre em cavidades existentes em rochas indígenas. Muitas localidades na Índia têm ametista e ela também é encontrada no Sri Lanka, principalmente com eixos rolados. Podemos definir a pré-história como um período anterior ao aparecimento da escrita. Portanto, esse período é anterior a 4000 a.C., pois foi por volta deste ano que os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme. Foi uma importante fase, pois o homem conseguiu vencer as barreiras impostas pela natureza e prosseguiu com o desenvolvimento da humanidade na Terra. O ser humano foi desenvolvendo aos poucos soluções práticas para o problema da vida, com isso inventando objetos e soluções a partir das necessidades. Ao mesmo tempo, foi desenvolvendo uma cultura muito importante. Esse período pode ser dividido entre 3 fases: paleolítico, mesolítico e neolítico. A Terra abriga mais de 6 milhões. A Terra abriga mais de 6 bilhões de seres humanos. Cada pessoa é um ser único, diferente de todos os outros seres em muitos aspectos, como é o caso da aparência externa. Mas o corpo humano é formado basicamente pelas mesmas estruturas e somos todos influenciados pelo ambiente em que vivemos. Essa influência vem do meio social, da cultura de que fazemos parte e também das relações afetivas que vivemos. As células do tecido muscular são denominadas fibras musculares e possuem a capacidade